Em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja na sua vida. Amém, amém e amém. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Queridos, esse livro que nós acabamos de ler é o segundo livro, como eu já falei, das nossas Bíblias. O livro de Êxodo. Esse livro, ele retrata, ou ele fala sobre a saída, ele conta a história da saída do povo de Israel do Egito. Esse documento que nós lemos é um documento de um dos mais antigos que nós temos na Bíblia. Esse documento que está em tuas mãos agora. E ele é o segundo livro da nossa Bíblia, das nossas Bíblias. Ele está em sequência ao livro do Gênesis. O livro do Gênesis conta a história da origem de todas as coisas, como Deus criou o universo e como Deus chamou Abraão e todos aqueles que nós chamamos de patriarcas, Isaac e Jacó, para ser o povo através do qual, ou a família através do qual, Jesus Cristo, Salvador da humanidade, nasceria, descenderia, seria descendente. Acontece que, através de José do Egito, que chamaram José do Egito, o povo, filho de Abraão, filho de Jacó, vai para o Egito, pela mão providencial de Deus, e lá no Egito, depois de um certo tempo, depois que José morre, o povo começa a ser escravizado pelo rei do Egito, desta nação, dessa civilização, que é uma das mais antigas da história da humanidade. O Egito, lá onde tem aquelas 3 pirâmides, que a gente aprende na escola. Nesse lugar, o povo de Deus, o povo de Israel, começa a ser escravizado por este rei, que se chamava Faraó, o Faraó do Egito. Então esse povo, ele começa a padecer durante 400 anos debaixo de escravidão. O povo de Deus, eles estão ali sofrendo penosamente, até que Deus então aparece para Moisés, chama Moisés e escolhe Moisés, este homem que nós conhecemos da escritura bíblica, para ser o libertador. Moisés foi então capacitado por Deus, recebeu uma unção divina para ir e liderar o povo de Deus contra Faraó e liberar o povo de Deus, libertar o povo de Deus do jugo da escravidão, sair dessa situação penosa e ir em direção a Canaã, a uma terra de liberdade, a uma terra de prosperidade, a uma terra, como diz a linguagem bíblica, que mana leite e mel, ou seja, que é símbolo de prosperidade, onde o gado, ele é muito bem criado, o leite, e onde tudo que se planta cresce, que nem a terra do sul, no meu Rio Grande do Sul, tudo que planta cresce, né? O que mais floresce é o amor. Essa era a terra de Canaã, mana leite e mel, ou seja, você plantava, crescia, uma terra próspera. Então Deus aparece para Moisés em Êxodo, capítulo de número 3, que nós acabamos de ler, e ele diz estas palavras: vá até Faraó, Moisés, e diga para Faraó: Faraó, deixa o meu povo, o povo de Deus, sair da escravidão e ir adorar a Deus no deserto. E o próprio Deus diz que Faraó não vai aceitar isso. Faraó, então, ele não deixará o povo de Deus ir. Perceba aqui que nós temos um plano. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção: Deus aqui, ele estabelece uma palavra, um plano. Ele diz o seguinte: povo de Israel, vocês, eu tenho um plano para vocês. Eu, o Deus Todo-Poderoso, tenho um propósito para a vida de vocês. E o plano que eu tenho não é um plano que visa fazer com que vocês fiquem na escravidão. Não é um plano que visa fazer com que vocês fiquem na miséria. Não é um plano que visa fazer vocês ficarem na mendicância. Não é um plano que visa fazer vocês estarem debaixo da pobreza.
Não é um plano que visa fazer vocês estarem debaixo do jugo e do braço de Faraó. O plano que eu tenho para vocês é levá-los para uma terra de prosperidade, de bênção e de abastança. O plano que eu tenho para a vida de vocês é fazer com que vocês vivam uma vida plena nesta terra. É o plano que Deus então expõe para Moisés. Pois bem, vocês que já assistiram um filme digno de Oscar de 1956, né? Os 10 Mandamentos, ou que assistiram a novela da Record, ou que leram a Escritura Sagrada, a Bíblia, vocês sabem que Faraó não deixa o povo sair. Então Deus, como ele diz ali no finalzinho do verso, ó, ele vai obrigar o Faraó a deixá-los ir. Como, pastor? Ele vai mandar as famosas 10 pragas. 10 pragas que visavam obrigar o Faraó a deixar o povo ir. A partir do versículo do capítulo 7, verso 20, Deus envia a primeira praga. Ele transforma a água do Nilo, o símbolo de vida, o símbolo de prosperidade daquele povo, o rio Nilo, ele transforma a água daquele rio em sangue. Primeira praga, mas Faraó mesmo assim se recusa a deixar o povo ir. Segunda praga, a praga das rãs. Deus envia uma infestação de rãs em toda a terra do Egito. Diz que as pessoas onde elas pisavam em rãs, não tinha como pisar em terra firme. Aonde você pisava na sua casa, no centro, na rua, você pisava em cima de rãs. Tal era o cheiro, a Bíblia diz que o cheiro de rã podre se espalhou em toda aquela terra, de tanta rã que infestou aquela nação. Praga, obrigando o Faraó a deixar o povo ir. O que acontece? O Faraó não deixa. Terceira praga, Deus envia piolhos então, insetos. Uma infestação de piolhos transforma o pó em piolhos. O Faraó se nega a deixar o povo ir. Quarta praga, moscas. Uma infestação de moscas toma conta daquela nação, obrigando o Faraó a deixar. E mesmo assim, Faraó não os deixa ir. Porém, na quarta praga nós temos uma atitude diferenciada de Faraó. O Faraó diz assim: chama Moisés e Arão aí, eu quero fazer uma proposta para vocês. E no capítulo de número 8, versículo de número 25, Faraó faz uma proposta para Moisés e para Arão. Capítulo 8, verso 25, olha o que diz ali. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Então Faraó oferece uma proposta para Moisés: vão oferecer esses sacrifícios, mas não saiam desta terra, permaneçam aqui. Primeira proposta. Moisés se recusa a aceitar essa proposta, e Faraó então não deixa o povo ir. Posteriormente nós temos mais pragas. Então Deus envia uma praga nos rebanhos, Deus envia a praga das úlceras, feridas em todas as pessoas que estavam naquela nação. Depois Deus envia uma tempestade de granizo. Depois Deus envia um enxame de gafanhotos. São as pragas do Egito que nós aprendemos na escola bíblica. Depois do enxame de gafanhotos, Faraó faz uma segunda proposta para Moisés. No capítulo de número 10, versículo de número 11, se você conferir comigo. Faraó diz assim, ó: bom, já que vocês não querem ir, eu deixo vocês irem. Vocês podem ir adorar a Deus no deserto, mas vão somente os homens. Fica as mulheres e as crianças aqui. Ou seja, Faraó faz uma segunda proposta. Depois, Moisés nega esta proposta. E Faraó então envia mais uma praga, que é a praga das trevas por 3 dias. E Faraó então chama Moisés e Arão de novo e faz uma terceira proposta. Então, quantas propostas Faraó fez para Moisés e Arão? 3. Lá no capítulo 10, verso 24, tem a terceira. Faraó diz assim, ó: bom, já que vocês querem ir, seguinte, vai homem, vai mulher, vai criança, mas deixa os rebanhos de vocês. Não vai todo mundo, vai só as pessoas. Os animais, os rebanhos ficam. Então, queridos, eu precisava dar esse contexto, porque às vezes você não tem conhecimento da história. Às vezes nós precisamos ter esse contexto para você entender a lição que nós temos neste lugar. Então Faraó faz 3 propostas para Moisés. Primeiro, vão, mas não saiam do país. Moisés recusa.
Segunda, vão, mas vão somente os homens, mulheres e crianças ficam. Moisés recusa essa proposta também. Terceira, vão, mulheres, crianças, homens, pode ir tudo que é pessoa, mas fiquem os rebanhos, fica o gado, só vai pessoas. Moisés recusa a terceira também. Até que Deus envia a 10ª e última praga, morte de todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó. E aí Moisés deixa o povo ir. E aí acontece a cena da abertura do Mar Vermelho, toda aquela história que vocês muito bem conhecem. Agora preste atenção em mim. Passar esse contexto, essa parte mais densa que eu precisava passar para os irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia, ela não é um livro histórico, cultural, limitado ao seu período histórico. Os personagens bíblicos, as histórias, as narrativas bíblicas, elas são arquétipos, são padrões. Os personagens bíblicos são padrões de comportamento que nós encontramos hoje em pessoas. Então, na irmã Bárbara, no irmão Eli, no Jorge, no Lucas, no Christian, eu encontro padrões de comportamento que são semelhantes aos padrões de personagens bíblicos. Moisés é um personagem, homem de Deus, que nós, como cristãos, devemos imitar os seus bons comportamentos e aprender com os seus erros. Quem está entendendo, diga amém. Então toda essa história que eu estou contando para os irmãos, ela não é conto da carochinha, não é ladainha, não é para fazer você dormir, não. Existem lições espirituais e de vida que nós aprendemos aqui, muito interessantes. E aqui eu quero para os irmãos entregar esta lição no dia de hoje, esse terceiro princípio da nossa campanha, voando nas alturas, que é: não se contente com migalhas. Vamos repetir isso? Diga assim: não se contente com migalhas. Não se conforme com as migalhas que Satanás oferece para você viver. O Egito, esta nação opressora aqui, ela representa o mundo. Muitos teólogos e escritores fazem esta comparação e ela tem um paralelo interessante. Porque o Egito, ele tem a sua cultura própria, ele tem a sua religião pagã, ele tem as suas ideologias pagãs, ele tem as suas estruturas sociais, econômicas pagãs, ele tem a sua linguagem, o seu idioma próprio. Da mesma sorte, queridos, o mundo que jaz aí fora, que de acordo com 1 João 5,19, jaz no maligno, este mundo, ele possui também as suas estruturas sociais próprias. Ele possui a sua cultura própria. A cultura do mundo é uma, a cultura do reino de Deus é outra. Vamos dar uma olhada comigo aí em 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. Ou seja, esse mundo, ele é um conjunto estruturado, sistemático de cultura, linguagem, comportamentos e práticas. Olha o que diz o apóstolo João: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Acompanhe comigo ali no Data Show, olha só. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, não procede do Pai, mas procede do quê? Do mundo. Então o mundo tem a sua cultura. Agora, domingo que vem nós vamos ter práticas da cultura do mundo. O carnaval, ele é uma prática mundana, faz parte da cultura do mundo. O mundo tem os seus comportamentos, tem as suas práticas, tem a sua linguagem, a semelhança do Egito. Em Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não vivam conforme os padrões deste mundo. Ou seja, o mundo tem a sua forma de se padronizar. Os teus colegas de trabalho têm o padrão do mundo. Os teus familiares que não têm Jesus têm o padrão do mundo. Tem linguagem do mundo. Tem maneiras de viver do mundo. Romanos 12, 2 fala sobre esses padrões. Mas deixem que Deus transforme vocês pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Enquanto você está ouvindo a minha pregação, Deus está fazendo isso daqui, ó. Ele está transformando vocês através da renovação da mente de vocês. É por isso que eu estou falando, a tua mente está matutando. As engrenagens, eu consigo até ver a engrenagem funcionando aqui, né? Por quê? Porque Deus trabalha nesse nível, a nível mental. Então, o poder da pregação é esse. Então o Egito representa o mundo com suas práticas, com seus padrões. E Faraó, pastor? Faraó representa o príncipe deste mundo, esse líder tirânico que escraviza pessoas. Olha comigo 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, onde o apóstolo Paulo nos fala que este mundo que nós acabamos de falar, que eu acabei de falar para os irmãos, ele possui um Deus com D minúsculo. Percebe na Bíblia ali que está com D minúsculo. Está falando de Satanás, o Deus deste mundo. Olha o que ele faz. Ele cega o entendimento dos descrentes. Está falando aqui do teu colega, do teu amigo que não tem Jesus, do teu familiar. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em João capítulo 12, verso 31, Jesus diz que este mundo e o príncipe deste mundo serão julgados. Ou seja, este mundo que está aí fora, ele não só é um sistema escravizante, como ele possui um líder tirânico, um faraó, que escraviza pessoas. E a semelhança do povo de Israel no Êxodo, no Egito, nós temos aí, você conhece pessoas assim, que estão debaixo da escravidão de Satanás. Escravidão dos vícios, escravidão emocional, mendigando afetos, mendigando abraços, mendigando carências emocionais, pessoas que estão aí na pobreza em todos os níveis, seja no nível físico, no nível emocional, no nível financeiro, seja no nível espiritual, pessoas que se encontram escravizadas, sofrendo, mendigando, padecendo debaixo do jugo e do braço de Satanás. Eu encontro pessoas a torto e a rodo assim, dia após dia. Pessoas que se encontram comigo e dizem: pastor, eu não aguento mais o que Satanás está fazendo no meu casamento. Eu não aguento mais o que Satanás está fazendo nas minhas emoções. Eu não aguento mais o que Satanás tem feito na minha família, na vida dos meus filhos, na vida da minha casa. Pastor, eu preciso de ajuda. A semelhança do povo de Israel no Egito, que clamava a Deus: Deus, vem até nós, porque o faraó está nos escravizando nesse lugar. Nossos filhos estão morrendo, nossas famílias estão destruídas. Não aguento mais a escravidão desse vício aqui. Não aguento mais a escravidão deste relacionamento abusivo. Não aguento mais a escravidão deste regime ditatorial no meu emprego que eu vivo, com o meu patrão. Não aguento mais a escravidão do dinheiro, porque a minha vida, o meu dia a dia se resume em buscar e correr atrás de dinheiro. Não aguento mais a escravidão, pastor, deste mal depressivo. Não aguento mais a escravidão que esta tal da ansiedade faz no meu coração. Eu não aguento mais a escravidão que esta agonia, que esta preocupação, que esta desesperança, que este não saber do que vai ser o amanhã faz no meu coração. Eu estou escravo. Eu preciso de libertação. Eu preciso de mudança, pastor. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, queridos, que não falei no início, que o plano de Deus para o povo de Israel, que era o povo dele, e que representa você hoje, que é a igreja, diga amém, você é povo de Deus. Se você não é, você precisa ser, a partir de hoje, aceitar Jesus e virar povo de Deus. Sabe por quê? Porque o plano de Deus para o povo é aquele que eu li lá com vocês em Êxodo 3. Não é um plano de fazê-los permanecer na mendigância e na miséria, mas é um plano de levá-los a um nível de vida, de prosperidade, bênção e vitória contra Satanás, este mundo e todo o inferno. Nós não podemos nos conformar e nos acostumar a viver na miséria, se arrastando pelo chão do vício, pelo chão daquilo que Satanás interpõe e coloca na nossa vida. Nós não podemos nos acostumar a viver dessa forma. Nós precisamos entender que o plano de Deus para a nossa vida, de acordo com o Evangelho, é levar-nos para uma vida de vitórias. Por quê? Porque Paulo nos diz em Romanos capítulo de número 8, verso 37, que em Cristo e somente em Cristo nós somos mais do que vencedores.
por meio daquele que nos amou. Então o plano de Deus para a tua vida não é ver você derrotado, cabisbaixo, triste, se arrastando pelos cantos. O plano é fazer de você uma pessoa mais do que vencedora em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Vencedor. A Bíblia vai dizer em outras passagens que Ele nos carrega, nos leva de glória em glória. Acontece que pelos desvios da teologia da prosperidade, acontece que pelos desvios desses obreiros fraudulentos, falsos obreiros, falsos pastores, as pessoas pegaram medo da palavra prosperidade, pegaram medo da palavra vitória, pegaram medo da palavra mais do que vencedor, porque justamente eu entendo essas pessoas, elas sofreram na mão de pessoa que só tinha olho no dinheiro, que via as pessoas como cifrões assim sentados. Então elas às vezes ficam com... Só que acontece que nós não podemos excluir uma verdade bíblica, que Deus em todo momento, e o livro de Êxodo nos mostra isso, Ele tinha um plano de levar o seu povo para uma terra que manava leite e mel, ou seja, uma terra de liberdade, prosperidade e bênção. E é para esse lugar que Deus quer te levar nesse ano em nome de Jesus. É por isso que eu estou fazendo essa série, estamos fazendo essa campanha, porque Deus não te criou para viver se arrastando pelo chão do pecado. Não, Deus não te criou para viver mendigando abraços por aí, por de outras pessoas. Não. Deus te criou para viver uma vida de vitórias em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E uma vida de vitória não é uma vida ausente de dificuldades, não é uma vida ausente de lutas, muito pelo contrário. No Evangelho nós temos muitas lutas, mas o que acontece? É nas lutas que nós alcançamos a vitória. Não existe vitória se não houver luta, diga amém? Só que Satanás, ele tem um modus operandi de agir, que é semelhante ao modo de Faraó. Você percebe que Faraó, ele chama Moisés e faz 3 propostas para Moisés. Moisés diz assim, Faraó, o meu Deus me liberou essa palavra, me disse isso, me deu essa ordem, deixa eu e o meu povo ir ao deserto adorar a ele. Faraó chama e diz assim, não, peraí, mano, vamos fazer o seguinte, podem adorar o Deus de vocês, mas não saiam da terra, fiquem aqui, adorem aqui mesmo. Por que vocês vão para o meio do deserto? Fiquem aqui, adorem aqui onde vocês estão aí. Primeira proposta. Segunda proposta, para que vai levar criança para o meio do deserto? Mulher, que naquela época, né, as mulheres tinham outro nível, outro status social. Vão só os homens ao deserto e ficam as mulheres e as crianças, depois vocês voltam. Terceira proposta, vai as pessoas, por que você vai levar bicho para o deserto? Que trabalheira, né? Vai só as pessoas, adorem ao Deus de vocês, depois retornem. Você percebe que essas propostas, elas não estão de acordo e não satisfazem a palavra que Deus tinha liberado para Moisés e o plano de Deus para o seu povo. Diga amém? Agora, se você analisar comigo essas propostas de Faraó, você percebe 3 características dessas propostas. E Satanás, ele faz isso. Ele tem esse modus operandi. É uma locução latina para um modo de operar, ou seja, ele tem esse tipo de comportamento. Ainda hoje, ele chega no teu ouvido e ele faz propostas semelhantes. Lá no Éden, com Eva, Satanás fez isso, ele fez uma proposta. Por que vocês não comem desse fruto? Vocês vão ser igual a Deus. Ou seja, ele lança uma proposta e Eva aceita, e Adão também. E é por isso que eles pecam e são afastados de Deus. Então Satanás, ele costuma fazer propostas ao nosso coração. E estas propostas, queridos, elas têm 3 características básicas. Primeiro, são propostas que aparentemente vêm para facilitar a vida de Moisés e do seu povo. E Satanás costuma fazer isso. Ele faz propostas que vêm para facilitar a tua vida, aparentemente. Mas por que você vai ir na igreja nesse calor aí? Está chovendo, tempestade, né? Vai lá sentar naquela cadeira desconfortável, ver aquele pastor chato, passar calor lá. Por que você vai fazer? São propostas que vêm para facilitar. Por que você vai ser crente? É muito mais fácil você viver uma vida simples aí no mundo, viver a tua vidinha com o teu emprego, com o teu saláriozinho ali, com a tua família tranquila, não precisa ir na sexta-feira na igreja, no domingo na igreja, não precisa participar de Santa Ceia, não precisa entregar dízimo, não precisa ofertar, não precisa, é muito mais fácil.
Você viver uma vida tranquila e normal, não precisa ouvir palavra, não precisa ouvir pregação, não precisa viver em santidade, não precisa deixar o pecado, não precisa viver uma vida longe dos vícios. É uma proposta satânica que chega para você e aparentemente vem para facilitar. Por que você não concorda comigo que era mais fácil eles adorarem ali mesmo, sim ou não? É uma proposta mais fácil. Por que vocês vão para o deserto, para o meio do deserto, levar bicho, levar mulher, levar criança? Adora aqui mesmo, aqui, faz o teu culto aí que você quiser fazer com o teu Deus. Faraó oferece para ele uma proposta que vem para aparentemente facilitar a vida dele. Mas Moisés, ele nega esta proposta de Faraó. Diga amém? Mesmo que fosse mais fácil. Segundo, são propostas que vêm para facilitar a vida, mas que desviam o plano e o propósito de Deus estabelecido para aquele povo. Deus tinha um propósito de libertar aquele povo da escravidão. Se eles adorassem ali mesmo, se fossem somente os homens, se deixassem os rebanhos, eles não viveriam o plano e o propósito de Deus para a vida deles. Ei, aqui tem uma dica de Deus e uma sugestão, um conselho de Deus para você. Não aceite as propostas facilitadoras de Satanás para a tua vida. Por quê? Porque as propostas de Deus e o plano de Deus, apesar de aparentemente serem mais difíceis, têm uma vida plena para você. Vai libertar você da escravidão, vai libertar a tua família do jugo, vai libertar a tua família disso que Satanás tem feito na tua casa. Diga aleluia. Ah, pastora, mas é mais difícil. Eu sei que é mais difícil. É difícil você seguir uma vida cristã genuína, frequentar os cultos, participar das santas ceias, né? Permanecer fiel, ler a Bíblia, orar todos os dias. Não é fácil você deixar o pecado, negar a si mesmo. Não é para todo mundo. Eu costumo dizer que o cristianismo não é para todo mundo, não é para qualquer um, porque não é fácil. É muito mais fácil você viver uma vida tranquila aí fora, aconchegante. Diga amém? Tomar ali tua, né, biritinha ali final de semana, não é assim? 6 horas da tarde, chega do trabalho, domingo se recolhe, pá, segunda vai trabalhar de novo. E uma vida tranquila, não tem que se preocupar com pecado, não tem que se preocupar com nada. É mais fácil. Jesus falou isso. Jesus disse em Mateus, acho que capítulo 7, né? Agora não lembro. Que existem 2 caminhos. O caminho do mundo é o caminho mais largo. Diga amém? É o caminho espaçoso. Acho que é Mateus 7, puder achar para mim. É o caminho mais largo. Diz assim, ó, que é o caminho que todo mundo entra, porque é o caminho mais fácil. Todavia, é o caminho que conduz ao quê? A perdição eterna. A Bíblia diz, muitos entram por ele, porque justamente é o caminho mais fácil. Mateus 7,13. Olha o que diz. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 13. Olha o que Jesus diz. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que o quê? Que conduz para o quê? Para a perdição. Olha ali. E não são poucos os que entram por ele. Não. São muitos. Repita comigo, muitos. Então, de 400 mil habitantes da cidade de Santa Maria, muitos é mais do que a metade. É mais de 200 mil. De 30 pessoas do teu trabalho, muitos é mais de 15. É mais de 20. É mais de 25, são muitos os que entram por este caminho, por esta porta, a porta larga, a porta fácil, a vida fácil. Todavia, olha o que Jesus diz, porque estreita é a porta, ou seja, apertado o caminho que o quê? Que conduz para a vida. E olha que interessante, são poucos os que acertam ou os que entram. Diga amém. Você faz parte desses poucos? Não é todo mundo. Diga, não é todo mundo. Não. Você está no grupo dos muitos ou no grupo dos poucos? Só que o grupo dos poucos é difícil, é estreito, é apertado. As propostas de Satanás são mais fáceis. É mais fácil você viver no vício. É mais fácil você viver no pecado.
É mais fácil você viver longe de Deus, entre aspas, é mais fácil até por ali, mas esse caminho conduz à perdição. Ei, mas vocês que têm lutado para estar no caminho apertado, vocês aqui que estão me ouvindo, que têm lutado para permanecer nesse caminho estreito, vocês aqui que estão me ouvindo, que mesmo a trancos e barrancos têm lutado, têm guerreado contra as propostas facilitadoras de Satanás, e têm lutado para permanecer nesse caminho apertado, que não é de todo mundo, eu quero dizer para você, você que tem lutado para permanecer aqui, este caminho que você escolheu para a tua vida, conduz para a vida eterna, porque é o caminho que conduz para Deus. Você terá uma recompensa pela tua fidelidade, você terá uma recompensa por não desistir, a recompensa é Deus no final desse caminho. A recompensa é Canaã, é a terra que mana leite e mel. Quem decide ficar no Egito, permanece na escravidão. Quem decide ir para o deserto, para a vida difícil, passar frio no deserto, passar calor no deserto, que o deserto é frio de noite, congela à noite, e de dia é calor. É difícil, mas essa pessoa experimenta libertação na sua casa e na sua família. Quem está entendendo, diga amém. Muitos aqui que a partir do momento que se encontraram com esse ministério, decidiram seguir esse caminho mesmo apertado, já experimentaram, que eu sei e testemunho isso, libertação na sua vida e na vida da sua família, porque tomaram uma decisão de seguir a ordem e o comando de Deus. Diga aleluia. Então não aceite as propostas de Satanás, é mais fácil, mas nem tudo que é fácil nessa vida é o melhor, muito pelo contrário, as coisas que mais valem nesta vida, as coisas que mais têm valor, as coisas que mais têm preço, digamos assim, são as coisas mais difíceis. O caminho mais fácil às vezes tem menos valor do que o caminho difícil. Tudo nessa vida, querido, que gera valor, é difícil. Não existe almoço grátis, que nem diziam os antigos, não, não é? Não diz o ditado assim? Não existe almoço grátis. Às vezes você olha uma pessoa e vê tudo aquilo que ela conquistou. O fulano tem essa casa, o fulano tem esse carro. Mas às vezes você não sabe o quanto que essa pessoa batalhou para ter aquilo. Às vezes você pensa que a pessoa ganhou tudo de mão beijada, mas ali tem suor, ali tem 6 da manhã da segunda-feira, diga amém? Ali tem trabalho no sol, ali tem momentos de aconchego com a sua família que essa pessoa deixou de ter, ali tem trabalho e suor para conquistar aquilo que ela tinha. Por quê? Porque aquilo nessa vida que tem valor se conquista de maneira difícil. Diga amém? Uma vez um pastor me perguntou: pastor, mas você é tão jovem, né? Um pastor amigo meu. E a igreja lá, vocês não devem aluguel? Não devemos. Vocês não devem uma conta? Não devemos, querido. E vocês, tem dizimista fiel, tem ofertante? Tem, graças a Deus o pessoal lá é generoso. Eu falando para ele, né? E só 3 anos lá vocês têm, né, um povo, ele me dizendo, que bênção, né? Um povo avivado, um povo que ama a palavra, né? Aí eu falei para ele, pois é, e ele disse assim, tá, mas como é que qual que é o segredo? Aí eu falei para ele, não tem segredo, o segredo é o caminho difícil. Diga amém? Mas a pessoa olha e acha que foi fácil conquistar tudo que nós conquistamos em 3 anos nesse lugar. Mas atrás de tudo que você vê aqui, tem sábados de jejum e oração que eu faço com os irmãos aqui. Atrás de tudo que você vê aqui, tem alguns irmãos que lembram sábados que eu começava às 6 da manhã e terminava às 8 da noite, orando e clamando com os joelhos no chão, diante desse altar, para que Deus liberasse e transformasse vidas nesse lugar. Atrás do que você vê aqui tem propósitos em cima de monte, tem propósitos de oração, tem tempo com Deus, tem clamor, tem jejum, clamando para que Deus libere mantenedores, provedores e dizimistas nessa casa. Nada do que nós conquistamos nesse lugar foi de maneira fácil. Cada um de vocês que está sentado aqui foi conquistado com muita oração, suor e lágrimas. Então o caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho. Vamos dizer isso? O caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho. Diga amém? Nesta vida,
Deus estabeleceu esse princípio. Tudo que você quer conseguir de melhor tem um caminho difícil. Quer ser um médico? O caminho não é fácil. Tem que estudar, tem que se aprimorar. Diga amém? O caminho é difícil, é árduo, mas a recompensa também vale a pena. Diga aleluia. Uma terceira característica dessas propostas é que são propostas que, ao mesmo tempo que oferecem algo, tomam algo. Então Faraó faz uma proposta e Satanás faz isso para você às vezes. Ao mesmo tempo que Satanás te oferece alguma coisa com a mão direita, ele toma algo de você com a mão esquerda. Faraó dizia assim: vão, adorem a Deus, vai só os homens, mas fica as mulheres e as crianças. Então, eu estou concedendo que vocês vão, mas eu estou retirando algo. Vai as pessoas, vai os homens, mulheres e crianças, terceira proposta, mas fica os rebanhos. Tudo que Satanás te oferece, você pode não estar vendo agora, mas ele vai estar te tirando algo, querido. Ele te oferece uma traição, bem prazerosa no teu casamento, mas no futuro ele vai te retirar alguma coisa, alegria no lar, falha no relacionamento que você tem com os teus filhos, com a tua esposa, com os teus familiares, imagem destruída, diga amém? O pecado te oferece alguma coisa, mas tira outra, que você nem às vezes nem percebe. Então, as propostas de Satanás, elas têm esse mecanismo, elas aparentemente vêm para facilitar a tua vida, elas desviam você do plano e do propósito de Deus para a tua vida, e elas, ao mesmo tempo que te oferecem algo, também te tomam algo. Te oferece uma vida tranquila, não precisa mais ir na igreja, ok, mas aí você também fica fora de tudo aquilo que Deus está fazendo e irá fazer neste bairro Itararé, através desse ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, para mim encerrar e para nós orarmos, que eu não vou me demorar, agora são 8h30, para mim encerrar, qual foi a atitude de Moisés em relação a estas propostas? O que Moisés fez? Nós devemos imitar as atitudes dele. Primeiro, Moisés não se conformou com migalhas, mesmo que isso significasse ter uma vida mais fácil. Eis o terceiro princípio da nossa série: não se conforme com as migalhas que Satanás entrega para você, mesmo que isso signifique você ter uma vida mais fácil. Quem entendeu, diga amém. Às vezes eu encontro pessoas na lida pastoral ou no dia a dia, que elas, homens e mulheres, se conformam com o estilo de vida que Satanás ofereceu para elas. Eles se conformam com o tipo de vida baseado em migalhas, em restolhos, baseado em miséria, em mendicância que Satanás dá para ela, para ele. Então, meu marido me abraça 2 vezes por mês, me maltrata 30 dias, mas me abraça 1 vez por mês, e eu me contento com esse tipo de vida, mendigando uma migalhinha ali, de um abraçozinho uma vez. A pessoa se contenta com isso. O pecado me tira muitas coisas, me dá um pouquinho de alegria no início, e ela se contenta com 5 minutos de alegria, mesmo que tenha dias de tristeza e sofrimento. Não se contente, não se conforme com o estilo de vida de migalhas que Satanás dá para você. Moisés não se conformou. Quando o faraó ofereceu uma proposta que não era aquilo que Deus tinha dito, ele disse não. Ele era um homem decidido. Característica número 2: Moisés permaneceu fiel à palavra de Deus, mesmo que isso significasse passar por dificuldades. Então Moisés chegou para Faraó e disse assim: não, Deus me disse que nós temos que ir para o deserto, e mesmo que seja mais difícil nós adorarmos no deserto, nós vamos para o deserto, porque Deus me disse, esta é a palavra de Deus, e eu vou permanecer fiel à palavra de Deus. Diga amém. Então permaneça fiel à palavra de Deus. Aquilo que Deus disse sobre você, aquilo que Deus diz a respeito de você, é aquilo ao qual você deve se apegar, mesmo que Satanás te ofereça alguma proposta diferenciada. Quem entendeu, diga amém? Porque é a palavra de Deus. Então, eu sempre repito isso, né? Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você não é aquilo que os seus pais diziam que você era.
Você não é aquilo que o teu cônjuge diz que você é, que de repente é algo destrutivo a respeito do teu coração. Não deixe com que essas palavras definam a tua persona, definam o teu caráter, ditem quem você é, definam aquilo que você tem como personalidade. Não, não, não. Desde que a palavra de Deus diga e dite. O teu dicionário existencial é ditado pela palavra de Deus. Aquilo que os teus amigos, que os teus familiares, que o teu patrão diz que você é, não importa se vai de encontro àquilo que a palavra de Deus diz que você é. E o que a palavra de Deus diz que você é? Olha aí, tem alguém que já respondeu. O que a palavra de Deus diz que você é? Mais do que vencedor em Cristo, Senhor Jesus Cristo. Diga amém. A palavra de Deus também diz que você é feito, em João capítulo 1, filho de filha de Deus. E como um filho de Deus, você precisa assumir essa consciência. Você não é mais escravo, mas você tem uma palavra, um propósito, um plano de Deus para a tua vida. Satanás vai tentar te desviar desse plano, vai tentar dizer para você que o plano para a tua família é a destruição, que o plano para a tua família é o caos, que o plano para a tua família é esse estado de miséria familiar, no casamento, nas finanças, que o plano para a tua vida material é esse que você se encontra hoje. Mas você precisa, a partir desta série, dessa campanha que nós estamos fazendo, assumir a consciência de que o plano que Deus tem para você não é o plano de Satanás, mas é uma palavra de vida e de prosperidade. Por isso você precisa assumir isso e permanecer fiel a esta palavra. Não importa o que Satanás diga, eu permaneço fiel à palavra que Deus deu para mim. Ele me disse para ir ao deserto. Satanás está tentando mudar as coisas. Adora aqui mesmo, vai só os homens, deixa os rebanhos. Não, 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 não. Não aceite isso. Aceite e permaneça fiel àquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito, em nome de Jesus. Diga amém. E por último, Moisés confiou na palavra de Deus, mesmo diante das circunstâncias contrárias. Moisés permaneceu fiel. Enquanto as propostas de Faraó não satisfaziam o plano de Deus, Moisés não aceitou aquela condição. Se você ler os relatos bíblicos, você percebe que Moisés, ele é contundente, ele diz: eu não vou aceitar menos do que aquilo que Deus ordenou para a minha vida. Eis um princípio para você: não aceite viver menos do que aquilo que Deus planejou para a tua vida. Não aceite migalhas, diga amém, mas aceite viver aquilo que Deus planejou para você, diga aleluia. E é uma vida de libertação. Jesus disse: se o Filho vos libertar, aliás, Paulo disse, né? Me fugiu agora. Se o Filho vos libertar, foi o apóstolo Paulo, verdadeiramente sereis livres. Você se sente preso nessa noite? Você tem algum familiar preso nessa noite? Eu quero proclamar liberdade sobre a tua vida em nome de Jesus. Acho que é João capítulo 8 que ele fala isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o povo estava escravizado, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que me salvou, aquele que morreu na cruz e que derramou o seu sangue, que nós vamos celebrar daqui a pouco, o seu corpo, esse Jesus veio para proclamar liberdade a todo aquele que estava cativo e aflito por Satanás. Ei, você está escravizado em alguma situação na tua vida, ou tem algum familiar seu que está escravizado na doença, no diagnóstico médico, no diagnóstico psicológico, no diagnóstico espiritual. Jesus Cristo me manda hoje como mensageiro para você, para dizer: não importa quem você é, não importa o teu nível financeiro, o teu status social, teu nível de intelectualidade, você precisa de Jesus para libertar a tua casa e a tua família. Então deixe tudo aquilo que não pertence a você e que pertence a Satanás, e siga este mestre que me salvou e que pode libertar a tua casa e fazer você viver em 2024, em um ano, aquilo que você não vive em 10 anos aí fora. Porque o povo de Israel, aquilo que eles viveram, aqueles 400 anos de escravidão, foram recompensados
A partir do momento em que, em menos de 3 meses, eles chegaram na frente, né? Porque eles murmuraram e depois tiveram que pagar o dízimo ali de 40 anos no deserto. Mas eles chegaram na frente da terra de Canaã. Sabe por quê? Porque com Deus, o que diz aquela canção? Vale mais um dia em tua presença do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Diga amém? Então você que se encontra nessa situação, você tem algum faraó na tua vida? Qual é o faraó que está ditando o estado emocional, o estado sentimental da tua casa? Você tem algum tirano? Você tem algum chefe escravizante? É o teu dinheiro, é o teu trabalho? É este familiar atribulado? Quem é? São demônios, são espíritos? Eu quero nessa noite proclamar liberdade na sua vida em nome de Jesus. Porque Jesus, Ele tem este plano, Ele tem esta vida para você. Quem está entendendo, diga amém. Quem quer receber essa liberdade, diga aleluia. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Vamos orar nesse momento e viver esse estado de liberdade na presença de Deus. Então, o princípio desta noite é: não se contente com migalhas. Não se contente. Não se contente com vidas medíocres que Satanás apresenta para você. Você não nasceu para viver se arrastando pelo chão da vida. Porque nós não encontramos no Novo Testamento pessoas dessa forma. Não. Nós encontramos no Novo Testamento crentes que padeceram perseguição. Nós encontramos no Novo Testamento um apóstolo que morreu decapitado, mas que diante da morte conseguiu fazer um retrospecto da sua vida e olhar para o seu passado com alegria e sentimento de dever cumprido. Ele disse: a minha hora é chegada, combati o bom combate, guardei a carreira, aliás, guardei a fé e completei a minha carreira. Então esse tipo de vida é o tipo de vida do Evangelho. Diga amém. Agora, o tipo de vida que Satanás te dá é você olhar para a tua família, para o teu casamento, para o teu passado com amargura. Você olha para lá e olha com arrependimento. Você olha para a tua situação e olha com amargura de vida. É uma vida amarga. É uma vida debaixo de escravidão, é uma vida de sofrimento. Ei, Deus me manda como Moisés, em nome do Senhor Jesus Cristo, numa unção de libertador, para proclamar na tua família e na tua casa nesta noite, na vida dos teus filhos, liberdade de toda opressão demoníaca. Feche os teus olhos nesse momento e comece a orar muito forte, que eu quero proclamar essa liberdade.